eu sou Isabela Secato e a gente está aqui hoje em mais uma entrevista do nosso canal do Poder da Colaboração e a gente vai receber hoje aqui uma pessoa que faz um trabalho incrível. Então, primeiro eu quero te perguntar, quando alguém te fala sobre abelhas, o que te vem em mente? São 3 coisas que eu não vou revelar agora, porque quem vai nos contar essa história é o Gerson Pinheiro, da SOS Abelha Sem Ferrão. Bem-vindo, Gerson. Muito obrigado. Que bom te ter aqui hoje. Muito obrigado mesmo, Isa. Queria saber como é que começou o seu projeto. Então, o SOS Abelha Sem Ferrão, ele começou com um processo que alguns amigos meus falam que é uma educação reversa. Ou seja, a Ana Clara, minha filha caçula, na época ela tinha uns 6 anos e meio, foi numa excursão da escola, num ambiente que tudo era abelha. Mas aquela abelha exótica, abelha com ferrão, aquela abelha que todo mundo conhece, que todo mundo tem medo. E nesse universo, que tudo remetia à abelha com ferrão, ela viu numa parede um enxame de uma espécie muito comum em São Paulo, chamado jataí. Ela nidifica muito em muro, por exemplo, faz um tubinho de cera. E a Aninha, voltando para casa, me fez uma pergunta que até hoje me marcou. Papai, podemos ter um enxame de abelha em casa? Na hora, o que eu falei para ela? Filha, você está maluca. Nós não podemos ter abelhas em casa. Aí ela brincando comigo, né, fala assim, mas papai, são abelhas sem ferrão. Fui na internet, pesquisei e o meu mundo, daquele momento em diante, ele mudou. Ele virou completamente, né? Eu descobri um universo que eu não sabia e aquele momento, para mim, mágico, mudou realmente a minha vida. A partir dali eu estudei muito, estudei bastante a respeito do assunto e uma coisa me chamou muita atenção. 2 paradigmas que existem com relação ao tema abelha, que é quando o ser humano ouve a palavra abelha, ela pensa imediatamente em 2 pontos. Quais são? Picada. E? Mel. Mel. Tudo errado. Por quê? Aquela abelha que pica, e existem as que picam, nem brasileira ela é. E só no Brasil, para você ver como as coisas é assustadora, existem aproximadamente 300 espécies de abelhas sociais que têm o ferrão atrofiado, que nós chamamos que não tem ferrão, elas não têm a capacidade de inocular nada. São 300 espécies de abelha sem ferrão? Só 300, Nossa. só 300. E quando nós ouvimos a palavra abelha, a gente só pensa em uma que nem brasileira é. Exato. E mel é bacana, é gostoso, numa pinguinha é maravilhoso, não tem mal algum, né? Mas mel é um subproduto, me perdoem, porque o trabalho principal que as abelhas nos dão é a polinização. Sim. Segundo a própria FAO, 75% da alimentação humana depende do trabalho de polinização por abelhas. E nós só lembramos do mel. É verdade. A gente não pensa nessa cadeia inteira. Exato. É. E nós temos que pensar, o foco tem que ser polinização. O mel, ele é consequência de um trabalho de polinização. Perfeito. Se nós nos preocuparmos primeiro com isso, todo o resto vem junto. E Gerson, esse trabalho todo de polinização, que você acabou de falar que é tão fundamental, que trabalho você faz para mostrar para as pessoas a importância disso? Se você tiver a oportunidade, por exemplo, de se aproximar de um enxame, da jataí, aquela abelhinha que eu falei anteriormente, e tiver ainda a oportunidade de ter acesso à estrutura do ninho, através de uma caixa com transparência, você vai ver o poder de colaboração, a lição de colaborativismo que ela nos dá, né? Uma trabalha para a outra, para ajudar a próxima. Ninguém trabalha para si só, ninguém quer juntar nada, todo mundo quer dividir, né? E isso, para mim, é o conceito básico de colaboração, né? Você se doar e receber doação. É uma troca mútua, né? De coisa boa, de coisa positiva, de trabalho honesto, né? Só de olhar para um único enxame de abelha sem ferrão, você percebe isso. Nossa, isso é muito lindo, né? Agora, olha só, o Gerson vai contar pra gente. Se eu quiser ter um enxame na minha casa, eu posso? É possível? Você não quer um enxame também? É possível? Não só pode, como deve. Esses seres, né, estão diminuindo muito a sua população pelo nosso modo de viver, de usar os recursos naturais. Sim. Então, eu sempre aconselho as pessoas que, se puderem proteger um enxame na árvore, o façam. Mas é muito comum hoje fazermos ninhos iscas e capturarmos enxameações naturais provenientes desses enxames. Não entendi nada, explica para mim. Claro que sim. Todo enxame é como se fosse um animal coletivo.
O primeiro objetivo dele é se perpetuar como espécie. Tá. Em determinadas épocas do ano, cada enxame vai soltar princesas que formarão novos enxames. Tá, entendi. Tem árvore suficiente na cidade hoje, nós derrubamos mais ou plantamos mais. Então, muitas vezes, esse material genético, essa princesa, ela simplesmente não forma outro enxame porque não tem aonde morar. Sim. Então, se você disponibilizar esses espaços, você pode muito bem receber um enxame na sua casa e passar a ser um cuidador. Perfeito. Só que é óbvio, né, que precisamos estudar um pouco. A abelha é como se fosse um cachorro, né, que você ganha lá, por exemplo, um husky siberiano. A primeira coisa que você tem que fazer é pegar uma literatura sobre essa raça e estudar hábitos, necessidades, o que ele come, o que ele não come. A abelha não é diferente. Então tem que estudar sim um pouquinho. Tá. Não tem outro jeito. Perfeito. Gerson, eu sei que a Associação SOS Abelha Sem Ferrão tem vários pilares que ela atua. Conta pra gente um pouco quais são. São 3, né? A educação ambiental, que nós atuamos, né, falando de abelhas, para quem quiser ouvir falar de abelhas. O nosso público-alvo sempre foi criança, mas a gente não discrimina. A gente fala para adulto, para jovem, para idoso, a gente fala para todo mundo. Legal. Mas o nosso público-alvo sempre vai ser criança. De preferência de periferia, de preferência de escolas públicas, é a nossa target para atuação, é o nosso alvo para atuação. Fora a educação ambiental, que a gente começa a falar de abelha e começa a viajar por um monte de outros assuntos, né, que tudo está interligado. A gente fala sobre plantio, fala sobre punks, plantas alimentícias não convencionais. Ah, que bacana. Fala sobre compostagem, né, sobre a terra ser viva, sobre higienismo, né, que a gente parar e pensar, um gramado é lindo, mas é uma monocultura. Né? Então nós temos que ter esse cuidado com o meio ambiente. Nós vivemos num país tropical, quente e úmido, propenso a fungos e bactérias, por exemplo. Então se a gente tiver outras plantas que protejam outras plantas, isso é muito importante. Então é esse equilíbrio que nós fazemos em educação ambiental. Fora isso, então, nós também trabalhamos com preservação ambiental. Basicamente, a gente faz resgate de enxames em riscos, nós o fortalecemos daquele trauma que ele sofreu, da remoção, da queda da árvore, recuperamos esses enxames e o alocamos em locais públicos, hortas comunitárias, escolas, ONGs, quem queira receber esses enxames, ele vai para lá gratuitamente, né? Que legal. A gente não cobra nada por isso. E o advocacy, né? Ou seja, nós estamos dispostos, né? E sempre estamos próximos, né? A ajudar quem queira melhorar a legislação. Que, infelizmente, para a atividade da meliponicultura no Brasil, a legislação é muito falha, ela é muito pequena ainda. E é uma atividade tão grande, mas tão importante para o brasileiro, que a legislação não compreende tudo isso. Pra você ter noção, a atividade de criar abelhas no Brasil é cultura, né? Você vai no sertão aí do Nordeste, do Centro-Oeste do Brasil, é comum lá o pai dar de presente para o filho na roça um cortiço com uma abelha dentro, porque já tem o açúcar garantido para o filho. Que legal! Né? Isso é cultural, já é criado já há centenas de anos no Brasil. Né? Perfeito. E ninguém fala disso, né? Ninguém fala disso. É que assim, acho que quando a gente assiste um filme, tem aquele homem vestido que vai para o espaço, né? Aquela coisa na cara, e ele vai lá perto das abelhas. E aí você já, de cara, fica com medo das abelhas. São esses, entre tantos outros paradigmas que nós temos na atividade. Então, quebrar um pouco isso. Exato. Uma coisa que nós temos também na meliponicultura é a falta de padrão, porque são 300 espécies aproximadamente, com populações diferentes, com tamanhos diferentes, com hábitos diferentes, tudo diferente. Algumas são defensivas, não são agressivas, se defendem enrolando no cabelo, entrando no ouvido. Aí é necessário um EPI, um chapeuzinho mosquiteiro é o suficiente, né? Então, mas é esse paradigma que só aparece na televisão o quê? Mel, né? Só picada, né? Que ferroa, que machuca, que agride a gente. Aí eu pensei lá atrás, quem é que protege essas abelhas se ninguém conhece elas? Então é comum, por exemplo, eu ser chamado por pessoas em São Paulo que, vocês vêm aqui que eu estou com uma infestação de abelha aqui. Infestação, querendo matar, jogar veneno no enxame de abelha. Entendi. Mas a pessoa não faz isso de maldade. Ela faz por falta de informação. Exato. Aquela abelha vai me picar, ela vai me fazer mal. Muito pelo contrário. Tem diversos amigos nossos que falam que a abelha não faz mal, a abelha faz mel. Mel! Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Legal. Então, se as pessoas tiverem
dúvidas, quiserem saber sobre enxame, quiserem levar uma palestra sua, por exemplo, elas podem te achar onde? Então, o SOS hoje ele atua nas mídias sociais. Então nós temos site, fanpage, grupo de discussão no Facebook, Instagram, Twitter, canal no YouTube. Está repleto de material para vocês se aproximarem e conhecerem esses seres fantásticos, né? E um fato curioso, né, que o SOS ele existe nas redes sociais desde o dia 25 de janeiro de 2014. E nesse curto período de tempo, a coisa cresceu tanto, que a fanpage hoje está com mais de 50 mil curtidas, né? A gente não conhece, ou desconhecemos um outro grupo no mundo inteiro que tem o mesmo assunto que a gente, tem um número tão grande de pessoas que curtem a página, que seguem a gente, que compartilham esse material. Isso é importante. Se vocês forem acessar esse material, a única coisa que eu peço para vocês é que compartilhem, que a melhor forma de proteger a abelha sem ferrão é falar, mostrar as abelhas sem ferrão para quem não conhece. Nós temos que desmistificar esse tema, esse tabu, que a abelha pica. Nem toda abelha pica. A que pica não é nem brasileira, legal? É uma abelha exótica que foi introduzida no Brasil em época diferente de nossa história, né? Inclusive tem fatos curiosíssimos sobre essas introduções. Legal. É o primeiro caso de racismo no Brasil, por exemplo. É verdade, é verdade. Porque a primeira leva de abelhas Apis mellifera, essa abelha com ferrão, ela veio do continente europeu para cá, trazida por grupos religiosos, né? E o que esses grupos faziam no Brasil? Eles lidavam com os índios, que já conheciam as abelhas indígenas brasileiras, né? Sim. Então, por que trazer a abelha lá da Europa para cá, que tem ferrão? Né? É porque os padres, né, os jesuítas, enfim, aqueles grupos religiosos, perceberam que a cera da nossa abelha é mais escura do que a Apis mellifera, que produz uma cera branquinha. Então, achou que a cera era impura para fazer vela, por exemplo. Entendi. Só que, na verdade, as nossas abelhas nativas também produzem cera branquinha. Tá. Só que quando elas produzem a cera, elas automaticamente já inserem própolis na cera, escurecendo a cera. Entendi. Mas por que elas colocam própolis? Para deixar a cera contra fungos e contra bactérias, né? Perfeito. Ou seja, já dão remédio, né, na própria cera. E lembrando que eu falei há um tempinho atrás que nós vivemos num país tropical. Quente e úmido, propício a fungos e bactérias. Elas já tratam disso na própria cera, já começam a fazer a asepsia do enxame na própria cera. Uau, que incrível! Caso de racismo, escuro não presta para fazer cera. Enfim, exato, né? É verdade. Agora, vamos retomar um pouquinho a questão do mel. Ok. Toda abelha produz mel, certo? Toda abelha. A gente acabou de falar que as pessoas acham que a abelha pica e dá mel. Só que o mel não é pra gente, né? Conta um pouquinho sobre essa questão da produção de mel. Toda abelha vai produzir mel, em maior ou menor quantidade. Lembrando que eu também já mencionei que existem diversas espécies com populações diferentes. Sim. Então, um enxame que tem uma população média de 300 abelhas, 400 abelhas, vai precisar, para passar o ano, aquela época de pouca florada, de frio, de uma quantidade específica de mel. E aquela que tem 10 mil abelhas, 100 mil abelhas, produz uma quantidade maior, para poder passar também por esse período de escassez de alimento para elas. Perfeito. Mas toda espécie produz mel. E como é que elas produzem mel? Então, cada abelha, todo dia, aquela operariazinha que sai de casa para trabalhar, para a labuta, ela vai na flor e vai coletar néctar ou pólen, né? Então, ao coletar o néctar, que basicamente 90% é água, ela enche o seu papo, a sua barriguinha e traz esse néctar para o enxame e nesse processo já coloca enzimas ali dentro para ir quebrando os açúcares, né? Tá. Chega na casa dela, onde ela mora, ela vai transferir para uma irmã, que transfere para outra, e cada uma vai colocando mais enzimas e depois de 5, 6, 7 abelhas, ela vai lá e deposita num pote. Entendi. Até nisso as nossas abelhas são mais bacanas, elas não fazem favos, elas fazem potes de mel. Que lindo! E nesse processo de coleta de néctar, ela também pode coletar o pólen, né? Então, só esclarecendo, o mel que elas produzem é o alimento energético, é o que faz força para elas trabalharem, dá energia. E o pólen é o alimento proteico, são as gorduras, né? Tá. Que faz a coisa crescer, dá massa. Então, entendi. a abelha, depois que nasce, ela se alimenta praticamente, exclusivamente de mel. Ela já cresceu o que tinha que crescer, agora ela só precisa trabalhar. E a Então criazinha... ela
E leva para o enxame e aquilo lá transforma em mel, que é o alimento dela. Exatamente. Ela vai tirar aquele excesso de água, Sim. o açúcar vai ser quebrado, a sacarose, para frutose, glicose, açúcar mais palatáveis, né? Ou seja, é o mel. Então, nós vamos fazer um trabalho para transformar o néctar coletado em mel, que vai ser usada para dar energia às operárias. Perfeito. O pólen não. O pólen é a matéria, é o alimento que são a proteína, né, faz volume, faz a coisa crescer. Então, aquele ovinho que virou uma larva vai comer uma mistura de mel e pólen, né, e vai começar a crescer até virar uma abelha, ok? Certo. E nesse processo de ir lá coletar, né, materiais, elas se sujam de pólen, o corpo dela é bem peludo, né, elas vão se sujar de pólen e vão levar esse pólen para uma outra flor. E nesse processo, elas agem como se fossem cupidos das plantas, né? Elas fazem as plantas namorarem. Que lindo! E tem casos assim muito peculiares. Por exemplo, o maracujazeiro, né, que tem uma flor maravilhosa, essa planta é polinizada por um grupo bem pequeno de abelhas. São abelhas grandes, né, que nós chamamos de mamangava. Sei. Só que diversas abelhas pequenas vão lá na flor, coletam o néctar, mas não polinizam. Só quem poliniza são essas abelhas grandes. Que elas pousam na flor, se sujam, quando vão na outra flor, levam o pólen. É o que nós chamamos de polinização cruzada. Cruzada, que é de uma flor para outra, né? E o maracujazeiro tem essa dependência maior ainda, porque se eu tiver um pé só, ele não vai dar fruto. Ele precisa de no mínimo 2 pés e que o pólen seja trocado de planta para planta, não de flor para flor na mesma planta. Mas é colaboração pura, né? Colaboração pura, é o que eu te falo, né? Tem um exemplo que eu vou te dar também, que é o cupuaçu, que é uma fruta amazônica que está sendo agora descoberta, né? Interessantíssima fruta. Essa planta, que é uma árvore bem grande, ela é polinizada por abelhas pequenininhas que produzem pouco mel. Que interessante. Só que sem essas abelhas pequenininhas que produzem pouco mel, nós não teríamos, por exemplo, a fruta do cupuaçu. Porque ela não estaria fazendo a polinização cruzada. E é por isso que eu reafirmo. Mel é um subproduto, é legal, é bacana, ninguém discute isso. Sim. Mas ele só vai aparecer se houver a polinização primeiro. Adorei. E a abelha é por si só um ser e uma comunidade colaborativa que, na verdade, nos ajuda a manter o nosso meio ambiente e a vida como ela é. É o agente mais importante para a manutenção de planta, de árvore, né? Então a gente começa a viajar assim, pensando em outras coisas. Por exemplo, o que tem abelha a ver com água? O quê? Da onde que vem a nossa água? De nascentes. O que mantém a nascente viva? Mata ciliar. Perfeito. Quem mantém a mata ciliar viva? As abelhas. Ajudam bastante, né? Sim. Então, porque elas estão fazendo a polinização. Ou seja, aquela plantinha que protege ela, ela vai morrer um dia por velhice. Ela tem que ter outra para repor ela no lugar. E quem faz esse namoro, essa fecundação das plantas são as abelhas. Existem biomas no Brasil, o Cerrado, por exemplo, que essa dependência de abelha nativa do Brasil e plantas nativas do Brasil, no caso do Cerrado, o percentual de interdependência ultrapassa os 90%. Nossa. Então, são insetos que evoluíram para serem polinizadores. Óbvio que nós sabemos que existem outros insetos, mamíferos e aves que também polinizam, mas a dependência para a abelha, percentualmente falando, é extremamente grande. Gerson, super gratidão por ter vindo, por ter contado tanta coisa legal sobre as abelhas. Se você quiser um enxame, quiser conversar mais sobre o SOS Abelha Sem Ferrão, quiser levar uma palestra para algum lugar, quiser fazer uma extensão em alguma cidade, Gerson está à disposição. Aqui embaixo, olha no vídeo, tem o site dele, então entra, compartilha esse vídeo aqui, entra nesse site aqui, conversa, fale sobre as abelhas, porque assim a gente pode ajudar a preservá-las e ajudar o meio ambiente. Isto é colaboração. É isso aí, gente. Entre aqui, compartilha. Obrigada. Tchau, tchau.